Yeah. 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 Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje nós universitárias estamos aqui para debater sobre um tema específico. Eu, Tayane, Karen, Érica, Samira e Cauê. A gente vai falar um pouco sobre as características da alíquota fixa no ISS. Ela está prevista no artigo 9. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o que é o ISS, o significado da sigla, o que isso significa, o que é? O significado da sigla é Imposto sobre Serviços. Esse vai ser esse imposto ele vai ser definido utilizando a alíquota. Mas o que é a alíquota? A alíquota é uma taxa, é uma porcentagem que é cobrada acima do valor do teu imposto. Ele vai variar no município para município, né? Dependendo do imposto, entre 5% a 2%, né? E é uma porcentagem que vai ser calculada em cima dessa taxa ou imposto. E um exemplo que a gente tem de alíquota é um produto que eu compro no valor de R$100. Eu comprei esse produto no valor de R$100 e dentro desse produto vai ter a cobrança de imposto. E aí a gente tem um exemplo de um imposto de 10% dentro dos 100, onde eu pagaria R$10 de imposto dentro do meu produto. E existem dois tipos de alíquota, onde a gente tem a alíquota fixa e a variável. Onde a fixa, o município vai definir isso e não pode ser mudado, vai ser um valor fixo. Por exemplo, o município ele cobra 2% de alíquota fixa dentro das empresas, então isso não pode ser mudado por nenhum empreendedor sócio. E a variável, onde o município ele vai definir, isso pode variar de empresa, município, vai ter uma variação. Então, dentro de um município, eu posso ter tanto a fixa quanto a variável? Não, eles só vão pode decidir. ser uma ou outra? Só pode ser uma ou ela é fixa ou é variável? Sim. Ah, tá, entendi. Mas não cabem a eles a mudar, mas sim o município, aquelas autoridades, né? Isso, prefeitura e etc. Sim, né? Os políticos. Exato. Um empreendedor ou sócio, dono de mercado, por exemplo, ele não pode mudar essa taxa. Não cabe a ele ter essa decisão. Mas ele pode tirar vantagem? Pode, né? Pode tirar a vantagem dele. Ele seria a estratégia dele. E aí, já entrando nessa questão de tirar vantagem, a gente já falou um pouco sobre os conceitos, né? Foi criado um decreto-lei, uma lei que informasse porque os municípios eles estavam tentando tirar esse proveito, né? Eles estavam querendo tirar vantagem em cima dessas taxas, desses impostos. Aí veio o pessoal lá de cima, lá do alto, e criou a decreto-lei 406/68, onde ele estabelece esse regime de alíquota fixa do ISS. E essa alíquota e esse decreto ele foi aprovado até pelo Supremo Tribunal Federal, lá na Constituição. Então, tá tudo isso para evitar que os municípios eles tirassem proveito em cima dos seus clientes. Dos seus empreendedores. E até deles mesmos, porque se a taxa for pouca, eles vão pagar pouca taxa. Se for a mais do que o certo, eles vão ganhar para eles. Ou eles pagam menos ou eles ganham mais, né? Exato. Aí é complicado. Então foi meio difícil aplicar isso? A alíquota fixa, ela é dos impostos mais usados, porque ela é muito fácil de ser usada. Normalmente a gente vai ter a alíquota fixa aplicada dentro de notinhas, né? Como é que fala? Notas fiscais. Notas fiscais, porque é um cálculo muito fácil de se ter, então ela é muito usada. Ela também tem um outro imposto, que é o nome, eu acho que é IMGS, alguma coisa desse tipo. Enfim, que esse imposto, esses dois impostos são os mais usados e mais conhecidos dentro da sociedade profissional, porque é fácil de ser usada, né? E aí, se a gente parar para observar lá dentro dos talões de energia, a gente vai ter a aplicação de todos esses impostos e tem a ISS lá para ser cobrado. Quietinha, assim. No caso, é a mesma coisa uma pessoa que recebe um salário mínimo, que ela vai ter seu imposto descontado. Sim. Esse é um exemplo, né?
que Exatamente. está falando. Exatamente. Aí pro governo não pegar e ter vantagem em cima daquilo, foi criado o decreto-lei, para não ser ficado coisa errada ali, etc. Eles estavam tentando No caso, tirar esse vantagem. imposto que a pessoa está pagando, de alguma forma, vai ter que ser contribuído, né? Sim, é um imposto que a Tem gente que ser. paga pra voltar pra gente com coisas públicas. Como é? Serviços públicos. Serviços né? públicos, Tipo, hospital, transporte. Iluminação, Isso. segurança. Só que tem um porém dentro de tudo isso, que a gente paga imposto, só que a gente não tem Às esses vezes não direitos. recebe o certo, né? Não é uma questão de mão dupla, né? Que vai e volta, é mais ida do que vinda. Tipo a gente universitárias, né? Tipo que a gente depende de transporte público. E muitas vezes a gente pega transporte lotado. Superlotação, coisa quebrada. Sim. Não tem ar direito, lugar para Nem sentar. tem, raramente. Às vezes tem pessoas que não ajudam lá dentro, assim, estão falando muita besteira. A nossa amiga Rico aqui, né? Ela tem o caso dela que ela mora num lugar um pouco mais afastado do ponto de ônibus. Então, às vezes o ônibus não entra no local que ela mora. E aí ela vai ter que ir sozinha, às vezes. Então, E lá não tem Não tem segurança. uma iluminação, quem dirá a segurança, né? Então, Sim. fica uma situação bem complicada. É verdade. E com isso foi criado um sistema do reconhecimento ISS, né? E foram criadas regras, com jurisprudência, que é um tribunal que decide realmente todas as leis. Enfim, foi criado tudo isso, né? Onde o ISS seria calculado com a alíquota para cobrar o preço do seu serviço, né? E aí foi lá, aceito lá no artigo, como já foi falado, foi aprovado pelo STF e pelo STJ, né? Que a alíquota fixa seria em regime constitucional e a legislação ela complementa, dando requisitos, interpretações para que o município em si, a empresa, ela cobre essa taxa. Entendi. Ok, isso é muito interessante, né? Que volta para aquilo, para não ganhar benefícios em cima dos supermercados, das empresas, etc. Sempre seguindo aquele padrão de que está correto, e etc. Essa seria a maneira, né, correta de se aplicar, né, Exatamente. na prática. Mas muitas das vezes. Não é muito isso que acontece, não é sobre isso. Mandou sim. Sim, temos como exemplo também que aconteceu em Belo Horizonte. Lá estava ocorrendo essa questão de que estava tendo, o município estava tirando proveito, etc. Aí o pessoal analisou a situação que estava acontecendo e foi criado a lei número 8.725/03 para estabelecer os critérios, etc., adequados para o que estava acontecendo lá. Para não ter aquele, como é que se fala? Aquele proveito. Sim, é tirar vantagem. A tirar vantagem. Só para analisar, essa lei é bem recente, portanto que foi em 2003. Então olha só o tempo pequeno, né, que essa lei ela foi estabelecida. E o tanto de coisa que deve ter acontecido antes disso. Era uma Exatamente, briga, uma que eu ia falar. disputa pra quem cobrava mais ou pagava menos. Quanto essa população já não passou para poder evoluir, chegar a esse ponto até aqui? Como que os municípios não faliram? Então, né? Porque eles estavam tirando vantagem. Porque eles estavam tirando vantagem. Eu quero 10%, vou cobrar 10%, Exatamente. e 5% eu Por isso dou que pro município. Foi criada a questão da alíquota fixa no ISS. Por ela ser fixa, não tem como um supermercado tirar mais vantagem do que o outro. Tipo, ter mais porcentagem lá do que o outro supermercado. Eu acredito, não é uma informação assim certa, mas acredito que até antes dessa alíquota fixa ser criada, era uma alíquota cobrada variável. Que aí quem ia escolher seriam os mercados. Aí eles realmente iam tirar Os proveito. sócios, no caso, né? Os gerentes, etc. E um ponto interessante que a gente tem que precisar que quem toma essa decisão de alíquota que vai ser cobrada são os profissionais do alto escalão, como é os últimos. As últimas Bolacha do pacote. Ou seja, Exatamente. são aqueles que estão lá no topo, né? Sempre tentam Sim. E aí eles têm que cobrar isso, né? E na maioria das vezes que a gente tem essa cobrança, por eles acharem que estão lá no alto, eles podem ter esse tirar vantagem, né? Eles tentam, às vezes, tirar a vantagem pro próprio bolso deles, né? Aí que entra a ética, né? Então, a ética profissional. O professor estava até discutindo isso em sala, hein? Exato. Porque, tipo, poxa, eles tiraram essa vantagem em cima, e porque eles não pensaram naquela
aquelas pessoas que eram mais pobres e etc. Tanto benefícios para eles mesmos, mas não pensaram pro bem-estar do povo, né? Do que estava acontecendo ali. É por isso que exatamente foi criado essa lei, esse decreto-lei e etc. para poder ser trabalhado isso. Sim. Porque, Se a enfim, gente também for analisar, tem pessoas que recebem um salário mínimo ou depende somente da Bolsa Família. Mas também tem pessoas que recebem 4 salários mínimos. Então, tanto um quanto o outro, na hora de ir ao mercado fazer uma compra, vai gastar o mesmo, vai pagar o imposto da mesma forma. Exatamente. Então, aí que entra a ética, né? Também esse conceito e tal, que o professor estava discutindo. essa questão dos direitos iguais, que às Isso, vezes não é exatamente. aplicado corretamente. É verdade. Sim. Tem toda essa Isso que envolve muito essa questão dos impostos e tudo, os tributos, legislações. A lei foi bem pensada, só falta ser bem seguida, né? Exato, praticada no nosso cotidiano, no nosso dia a É dia. uma questão muito que fica marcada dentro do Brasil, que a gente tem muitas leis que abrangem muitas variedades, só que muitas das nossas leis que a gente tem não vão seguidas, e uma delas é a lei que eu E muitas pessoas não conhecem o assunto aqui. Quem ia saber? Exatamente. Vai chegar em alguém Do interior. Do interior. Não vai saber nem o Não que vai é saber o que é ISS. ISS e essa alíquota Imposto, fixa. imposto. Às vezes paga, tá pagando, Mas nem vai sabe. perguntar, não sabe Por quê? Pra quê? Isso vai me trazer Por que o tá quê? pagando um valor da energia, etc., um valor da água, mas tipo, Ah, cadê? mas é uma retribuição. Tá me retribuindo em quê? Tá me beneficiando em Muitas quê? das vezes não tem um hospital, um transporte na cidade. Principalmente nos interiores, né? Exatamente. Quantas vezes nessas escolas públicas de ensino médio, superiores, etc., os transportes não quebraram e os alunos ficaram sem aula? Realmente. Ou alunos que acordam, tem casos, eu conheço pessoas que estudam no interior e acordam o quê? 10 da manhã para pegar um ônibus, 5 da manhã, e normalmente nem comem. E a escola, eu acredito que as escolas tinham que ter um certo consciência de pelo menos dar um café da manhã para essas crianças. E um transporte certo. Sim. Exato, porque, a mente da criança, da pessoa, do aluno, não vai funcionar tanto sem um alimento. Às vezes ela só toma água antes de ir pra escola e, a gente pode estar falando essa questão, muito, e lá e tudo mais, mas tudo envolve os impostos. Porque cadê os nossos benefícios dos impostos que são cobrados todo dia na nossa conta de energia, na nossa conta de supermercado e etc. Cadê? Não tem. Claro, pode ter sim e tudo mais, mas não tá vindo daquela forma que tem que vir. Principalmente os impostos sobre serviço, né? Porque são Exato. impostos que são cobrados, dia a dia, toda hora, porque toda hora a gente tem esse serviço. No supermercado a gente tem pessoas que nos atendem, a gente vai no hospital, a gente tem médicos. A própria pessoa que vai lá levar o talão de energia, ela tá trabalhando, então tem que ter essa cobrança de imposto. Só que Acaba não saindo como planejado, vamos dizer. Esse imposto cobrado, ele serve principalmente para a segurança das pessoas, né, e tudo mais, para a educação. Professor, se eu não me engano, era o Gilvandro que estava comentando sobre isso, né, que a UFRA, ela foi inaugurada e tudo mais, só que falta muitas coisas ainda para acontecer. A gente não tem um refeitório, a gente não tem... Enfim, falta várias outras coisas aqui. E é o que acontece em muitos municípios. e os nossos muitos. impostos estão sendo cobrados todos os dias. Todos os dias. Exatamente. Exato. Quantos alunos vêm de longe, do interior, chega aqui, não tem um ambiente para Na acolher. nossa faculdade, que são entre municípios, né? E tem outros de outras cidades que vêm de lá pra cá estudar. Poxa, cadê um local para eu jantar, para eu poder almoçar, para eu poder descansar? Eu sei que estamos aqui para estudar, mas e essa relação aqui da sociedade, do ser humano, das nossas necessidades? Isso faz falta porque para prestar atenção já fica difícil, que a gente está com fome, a gente está cansado. E o aprendizado? Tá onde? Tá difícil. Tá difícil. Mas a gente pode perceber a diferença entre municípios. Exatamente. Municípios. Tem município que tem uma federal bem... Elaborada, por mais que tenha. E aí que entra a alíquota fixa, porque vai depender do teu município. Tem município que cobra uma taxa. Eu não sei qual é a taxa daqui do município que é cobrada, a alíquota fixa daqui. Mas talvez o município, eu não sei, vamos ver. Aqui em Paragominas, tem uma UFRA também. Eu não sei quanto é um imposto cobrado lá. Talvez seja essas questões da cobrança do imposto também que vão trazer relevância. Enfim, Que tem que vir lá da prefeitura, do escalão maior lá, da esse culacho do pacote lá, e etc. E ainda tem essa questão de imposto que nem sempre todas as empresas pagam os impostos que É tem que pagar. verdade. Às vezes, Então, né? às vezes as pessoas estão tão pensadas, focando em si, eu vou ganhar em cima daquilo, mas não pensam na questão do resto do Você está pessoal. pensando no seu bolso. No seu bolso, no bolso da pessoa que está te dando dinheiro. Pra tirar
muito sério mesmo essa questão do... E como já foi falado, né? Essa prestação de serviço ela vai ser cobrada por um sócio ou empresário. Tem que ser uma pessoa lá do alto escalão que tem que cobrar esse valor. É um rol profissional e não é porque a pessoa está lá no alto escalão que ela não vai seguir a lei, tem direito de seguir a lei, é uma responsabilidade desse sócio, desse prefeito, da pessoa que vai estar lá na prefeitura, enfim, nas pessoas que são do patamar alto lá. Que vão dar lá, bater o martelo, que é isso daqui. E eles têm que seguir a lei, eles têm que seguir os direitos que a gente tem. É verdade? Então não pode fazer de qualquer forma, porque tem uma lei a ser seguida. Exato. Aí agora venha ele a seguir essa lei. Quantas leis? A gente tem inúmeras leis no nosso governo, no nosso município, mas elas estão seguidas todas? Com certeza não são. Com certeza não A são. gente, por exemplo, nem sabe que existe Não são quantidade de reconhecidas. leis por aí. Não são reconhecidas e Nem dado são o valor praticadas, exato para muitas elas. vezes não são praticadas. Exato. Mas essa questão do vir até mim, encher meu bolso, todo dia. Enfim. E é isso. É uma questão que vocês estão falando da questão dos direitos, né? É as questões das sociedades uniprofissionais e pluriprofissionais, enfim. Pluriprofissionais. Sim. Onde as uniprofissionais vão ser empresas pequenas, né? Como Entendi. foi falado, Essa né? uniprofissional são Sim. empresas pequenas. E aí, normalmente, as empresas pequenas elas acabam tirando um benefício maior. Então, é a questão lá perto de casa. A gente tem um mercadinho lá perto de casa. E aí, normalmente, se a gente for no mercado maior, no supermercado, a gente vai pagar o quê? R$5 numa caixa de leite condensado do Piracanjuba. Se a gente for comprar lá, a gente paga 10. E aí a gente já tá cobrando o imposto. Exatamente. Então tem essas questões, essas empresas normalmente pequenas, elas acabam tirando um proveito maior. Aí o jurisprudência, ao ver isso, ele tenta combater isso com a lei, né? E também tenta incluir as empresas pluriprofissionais, que são as maiores, né? Onde não tem, porque vai ter um olho maior nelas, né? Mas não significa que elas também não roubam. Essa questão aí é bem pesada, porque tipo assim, vamos supor que tá de noite, né? Tá tarde, etc. E perto da minha casa tem um mercadinho. Só que não tem como eu me deslocar da minha casa até o mercado grande da principal. Eu vou recorrer ao mercado pequeno, que cobra mais do que o mercado grande. Geralmente é isso que acontece. Aí eles acabam se beneficiando em cima disso. Também é a necessidade. Se Exatamente. já tá alto lá, ele tem que cobrar o mesmo valor. E como foi falado, é uma responsabilidade dos sócios, das pessoas que decidem a lei, cobrarem esse valor certo, para que ninguém saia prejudicado. Porque se a gente olhar, a gente como cidadão acaba se saindo prejudicado. É verdade. E essas empresas pequenas, uma delas, tipo, eu digo que eu trabalho com uma, né? Que é de venda de sorvete. Por agora, por enquanto, tá suave a questão do preço, mas as coisas já aumentaram. Então a gente já tá começando a aumentar as coisas. Então a gente vai ter que aumentar o valor do sorvete, infelizmente. Ou seja, Senão vai ser prejudicado. Exatamente, se aumenta os produtos que vocês compram para consumir, fazer tudo, sorvete e tal, se aumenta, vocês também vão aumentar o valor do sorvete. Pra poder ganhar um saldo em cima daquilo. Ah, sim. Interessante também. Mas tem os impostos que estão sendo cobrados. Exatamente. Tudo gira. Tudo gira ao Não tem imposto. pra onde fugir. Não Qualquer tem pra coisa onde já tá lá o fugir. imposto. Sim, porque se a gente sabe que o imposto é ruim, mas a gente acaba olhando para um lado que o imposto também é algo bom. Porque se a gente hoje tem uma UFRA aqui no município, no nosso município, é porque a gente paga o imposto. Não é a UFRA do Mas a gente tem. Mas a gente tem onde estudar pelo menos. Temos Faculdades daqui, e ser uma federal, uma né? federal pública. Exato, com os recursos que a gente tem, com a biblioteca que a gente tem disponível, o local de estudo, o ar-condicionado, um slide, etc. Os professores que se importam com o nosso bem-estar e tipo, poxa, vocês estão conseguindo fazer aquilo realmente, é ótimo. É ruim sim pagar imposto, né? Exato. Sim, a gente precisa pagar um pouco mais para ter melhorias aqui. Mas de certa forma o imposto nos traz alguns benefícios. Não são os melhores, mas dá pra ajudar. É verdade. É necessário de qualquer jeito. Claro que tem seus malefícios, mas tem seus benefícios. Claro que às vezes os malefícios falam Não é mais. equilibrado, né? Exato, não é equilibrado. Eles podem até falar mais. Mas os benefícios estão ali de qualquer jeito. Então a gente tem que dar o valor que a gente tem, né? E lutar pelo aquilo que a gente não tem ainda. Exatamente.
E para finalizar, né, a nossa conversa de hoje, o nosso debate, a gente tem a tributação do ISS, as taxas do ISS, né, que são a aplicação desses requisitos dentro do município, a forma que é aplicada, né, onde esses sócios profissionais, eles têm que ter uma certa responsabilidade, um certo reconhecimento da alíquota fixa, né. É algo interessante, né, que de certa forma a alíquota fixa ela é reconhecida, mas por pessoas que têm aquela questão da sabedoria, como a gente já foi falado, né, aquela questão de pessoas do interior não têm esse conhecimento da alíquota fixa, né? Exatamente. Eu mesmo não sabia que tinha essa alíquota fixa, né? Exato. E Cobrada. Aí, sim, eu não Do meu sabia. ponto de vista, era bom ter essa discussão em sala de aula nas escolas, né? Pra desde do pequeno, das crianças pequenas, né? Desde o começo, elas terem essa base do que seria o imposto. Qualquer coisa, comenta aí. Pode pedir mais, a gente faz. Fala pro nosso professor aumentar nosso ponto lá. 2, 3, ação. Bota no temporizador. Deu uma ideia, velho. Eu vou postar isso. Ela vai apresentar, vai. TED eu assistia. É legal, né? Como é que apresenta mesmo? Não. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa a hora que vocês estejam assistindo. Não importa. Ah, gente, eu Independente, vou... independente do horário da hora que vocês tenham assistido. Não importa. Dou alguma coisa. Tomara 345. Corta aí, diretor. Vamos botar no final pra ganhar minuto. Verdade, verdade. Até 20 de conteúdo, 10. E o que seria essa alíquota? Essa roubalheira. Isso, eu não tô falando Essa roubalheira, porque tipo, exatamente isso que tava acontecendo. Eu tava lá, os caras lá. Tava lá, é? Para de graça, menina. O pessoal lá tava cobrando um valor absurdo nos municípios menores. E tava dando veóculos para as pessoas comerem. Finalizou!